Olá, esse é o Super Opinião que volta à sua casa. Hoje nós estamos aqui com a Ruth e o Manuel Catala, que são de Angola, já estiveram conosco num outro programa e hoje eles vieram falar sobre direitos humanos em Angola. Direitos humanos de modo geral, mas focado em Angola. Por isso que eles vieram paramentados, assim, né? Essa roupa tem algum significado especial ou não? Não vou falar que senão o senhor vai se apropriar. Que... Pastor, isso aqui é um pano, vou falar a minha, mas não fala a sua, né? Isso aqui é um pano, a minha mãe é quem fez esse vestido. Opa. E Ela que fez todo o detalhe, ela viu de um outro desenho, na verdade, e ela fez todo o detalhe, os detalhes das cores e tal. E assim, não tem um significado específico, mas ele é todo comprido por causa dessa delicadeza da mulher, essa descrição da mulher, da questão da virtuosidade e tal. E é colorido porque a gente é africano, né? Africano, colorido, tudo a ver. Agora, por exemplo, essa é uma roupa normal de uso ou não? É uma roupa de festa, uma roupa cultural? O que é isso? Ela não é, assim, do dia a dia, para trabalhar, lavar louça e tal. Mas também não é assim tão clássica. Ela é para um culto. Se eu vou pregar, eu posso usar, é para um almoço. Ok, é uma roupa um pouco mais social. Não tão, mas também não tão abaixo. Ela é média, assim. Seria o nosso esporte fino. Isso, okay. É isso aí, esporte fino, né, amor? Okay. E a sua roupa? E a sua, Manuel? A minha roupa não significa nada, pastor. Eu fui lá para a loja, gostei da camiseta, comprei a calça, essa, né? Meu tênis também, só isso. Tá certo. Me diga uma coisa, Manuel. Por exemplo, esse tipo, fica de pé, dá para pegar ele de pé aqui, Saulo? Fica de pé um pouquinho. Por exemplo, ela é mais comprida, parece uma saia isso aí, né? Parece. Isso é normal lá? Parece uma burca. É normal usar isso em Angola assim mais comprido, não? Hoje é normal, mas nós bebemos também dos sul-africanos. Ah, tá legal. Nós pegamos dos sul-africanos. Tá bom, obrigado, viu, Manuel? Essa aqui é só uma brincadeira pra gente descontrair. Tá certo. Mas, queridos, a gente estava falando um pouquinho sobre questão de direitos humanos, né? E o tema do nosso programa é o papel dos missionários, né? Nas demandas de direitos humanos, e vão falar sobre a ótica de Angola. Eu vou me lembrar, por exemplo, do pai das missões modernas, né, que foi William Carey, e é muito interessante que o papel dele, quando ele chega na Índia, ele fica muito impactado com as viúvas indianas, que eram queimadas vivas junto com os cadáveres dos seus maridos. E ele não se conformava, porque naquele tempo eram vários reinos que estavam sob a proteção do Império Britânico, né? E a Índia era, na verdade, um grande conglomerado de reinos, e que foram sendo unificados pelo governo britânico. Ele não se conformava como um governo cristão, que se dizia cristão, permitisse tamanha atrocidade. E aí a gente ouvia mais ou menos o que a gente ouve hoje com a questão de enterrar vivo as crianças indígenas, Sim. Que a gente não pode mexer com a cultura. E aí a cultura acaba sendo mais preciosa do que a vida humana. E aí ele faz uma grande batalha e ele consegue uma lei que proíbe que as viúvas sejam queimadas vivas com seus maridos. Claro que houve uma grande batalha, mas assim, grande aspecto de direitos humanos que foi desenvolvido ali na Índia, naquele período, foi a questão de um missionário que não se conformava que a cultura que matava, tá, valesse mais do que a vida humana. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre papéis, né, dos missionários em Angola. Vocês, num programa que estiveram conosco, falaram que já foram influenciados, já são a terceira geração, né, de pessoas que foram influenciadas pelos primeiros missionários. Mas ainda existe influxo missionário lá. Fala um pouquinho de Angola para a gente, fala um pouquinho da batalha de direitos humanos e essa questão missional ali nesse contexto.
Certo. Então, eu vou fazer um recorte para situar o pessoal ali de casa. Eu vou começar no ano de 1800. 1800. 1880, precisamente. Tá. Por quê? Porque é justamente em 1880 que começa a corrida para colonizar a África. Porque uma coisa que não se faz distinção até então, muita gente acha que é a mesma coisa, é o comércio de escravos e a colonização. O comércio de O comércio de escravos... escravos era um acordo com os principais tribos, não é Isso, com os Ele principais ia líderes lá, de tribos. E esses líderes é que vendiam as tribos que eram perdedoras das batalhas em troca de bugigangas, vamos dizer Isso. assim. Porque... E aí a colonização é quando os europeus decidiram se apropriar, as principais potências europeias, né, decidiram se apropriar de fato da África como parte do seu território. Então é nesse momento onde os missionários protestantes têm um papel crucial. Aí vamos lembrar, Holanda, Alemanha... Holanda, França, Alemanha, França, Portugal, Itália. A Itália também, eu não sabia disso. A Itália também. Como é que é o nome do país? Que o rei era Leopoldo. Áustria. A Áustria, tem outro, a Bélgica. A Bélgica. Okay. Isso, então são basicamente esses países que em 1884 eles começaram uma conferência em Berlim e essa conferência terminou em 1885. Eles se reuniram e criaram o atual mapa da África. Dizer, eles você que fica dividiram. Com esse pedaço, eu fico com esse. Isso, você fica com esse pedaço, eu fico com aquele. E a ideia era colonizar, trazendo para dentro da estrutura, ou era simplesmente ser zonas de comércio, zonas de extrativismo para o comércio? Inicialmente era a zona de comércio, era a zona para a extração de mais riqueza. Claro. E muito mais tarde, em resposta até das lutas por libertação, é que os colonos começam com o discurso de que não, somos todos irmãos, somos todos da mesma terra, vocês não precisam libertar-se porque vocês são livres. Né? Mas isso começa muito mais tarde e nessa luta por libertação tem muito do trabalho dos missionários. Né? Missionários que importa frisar que não foram para a África com essa intenção de ajudar os africanos na libertação. Mas quando eles chegaram e viram o contexto, como o africano vivia, eles se condoeram da realidade. E tem duas levas de missionários chegando na África. Tem missionários católicos chegando na África muito tempo antes que os missionários protestantes, devem chegar lá em 1500, por aí. E na sequência, são muitos anos depois, chegam os primeiros missionários protestantes. Mas o que aconteceu? É interessante você falar isso, né? Porque eu estou pensando no contexto do Brasil, que o Brasil Sim. também foi colônia, né? E também a América Latina toda foi colônia. Uhum. Tá? É interessante que a primeira grande batalha sobre direitos humanos vai acontecer teológica, onde Bartolomeu de las Casas defende, não é, junto ao Papa, que o índio tem alma. Porque a crença era que o índio não tinha alma. Tá? Então ele podia ser escravizado, ele podia ser morto, ele podia ser tudo. E aí, então, já que ele tem alma, tá? Aí os espanhóis, né, eles mudam a teologia e diz assim, né, a cruz e a espada, não é? Então, ou se converte por bem, ou se converte por mal. Então, batizava o índio, já que ele tinha alma, batizava e matava logo depois para não criar problema. Então, a gente vê esse contexto, né, muito forte. Sim. E os missionários, porque o teólogo lá defendendo que não tinha alma estava na Europa. Sim. Mas o Bartolomeu de las Casas estava aqui, era missionário, dizendo, não, é gente, é de carne e osso. Então a gente vê que essa batalha, né, de direitos humanos aconteceu desde 1500, como você falou, em algum aspecto. De certa forma, sim, porque os missionários católicos, eles chegam e eles abraçam o pessoal, né? Tem diversas frentes de missões também católicas. Claro. Não dá para universalizar, porque tinha algumas missões católicas que estavam
mancomunadas ou ligadas mesmo com o colono e foram lá com esse objetivo. O objetivo Quais era... foram as ordens católicas que chegaram em Angola? Você sabe dizer ou não? Eu não sei, eu não saberia dizer agora propriamente. É porque aqui, por exemplo, as duas ordens que mais trabalharam a favor dos povos nativos foram os franciscanos, que foram os primeiros a trabalhar a evangelização muito forte. Sim. Até eles tinham caixas de madeira com modelos onde eles faziam tipo eles ilustravam a vida de Cristo, os evangelhos, etc. E, naturalmente, aqui no Brasil a influência maior foram dos jesuítas, que tinham um aspecto muito forte também de evangelização cultural. Então, as missões foram perseguidas pelos bandeirantes, aí, algumas foram destruídas, mortos padres, etc., porque eles valorizavam os indígenas daqui, né? Como é que foi lá em Angola? Eu sou da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, conhecida como IESA, e ela assim, só preciso frisar aqui que Angola predomina o catolicismo. A maior parte da população é católica e depois do catolicismo vem o protestantismo, que é mais evidenciado pela IESA, na verdade, porque a IESA ela assim, tem uma história toda completa e tudo mais, é antiga. E ela chegou, assim, por Elie Chatelain, um suíço, aproximadamente em 1897, num pequeno município chamado Kaluquembe, na província da Huila, município da província da Huila, e ele fez um trabalho, assim, muito bom, até que, digo muito bom porque, do mesmo jeito que tem muitas vantagens, também tem desvantagens. Uma das vantagens é justamente essa, a construção de igrejas, o processo de evangelização, mas ao mesmo tempo o processo de educação, né? Esse processo educacional. Ensinar o pessoal a escrever, a ler a Bíblia por eles mesmos, a cantar os hinos no hinário tradicional, enfim. E uma das desvantagens foi justamente a questão de abolir todas as manifestações culturais do povo, porque antes do Elie Chatelain chegar, o povo já acreditava em Deus, o povo já fazia os seus cultos, tinha os seus rituais, prestando, né, esses cultos às divindades. Porém, quando eles chegaram, fizeram esse processo também, acho que chamaria assim, de colonização, retirando tudo, retirando os batuques, que foram reintroduzidos bem depois, retirando algumas vestimentas, retirando algumas, né, a questão de algumas falas litúrgicas. Então, de alguma forma, essas são algumas desvantagens também que acabaram surgindo. Mas o Elie Chatelain fez um trabalho muito bom, é um trabalho que continua, o seu memorial ainda é honrado, tem um dia que ele é celebrado para poder lembrar o processo histórico da IESA. E hoje mudou muita coisa, né, na questão não só da liturgia, mas também já foram, como eu disse, reintroduzidos o batuque. Eu tocava batuque, né? Não toco muita coisa, mas o batuque eu tocava. A questão das vestimentas já foram colocadas, as mulheres, por exemplo, já são liberadas a entrar de panos e tal, com adereços, miçangas e tal, que antes era visto coisa era atrelado a feitiçarias e tal, hoje já está liberado, e coisas assim do gênero que fazem parte de toda essa construção histórica da contribuição de missionários em Angola. Manuel, vamos lá voltar aqui. Você estava contando para a gente dos direitos humanos e a presença missionária, né? Então, eu estava contando a questão das missões católicas, né, fazendo uma diferença entre as missões católicas e as missões protestantes. As missões católicas, elas chegam muito tempo antes, mas eles tinham um pressuposto. Não queremos fazer bons doutores, nem bons africanos, nós queremos fazer bons cristãos. Na vertente de bons católicos, era sinônimo para eles, né? Porque o bom cristão, inicialmente, não era aquele que tinha entendido a fé cristã, mas é aquele que tinha aderido à fé cristã. Então não havia o processo de evangelização, mas de cristianização.
Vou falar agora na negativa, porque esse processo de cristianização trouxe consigo a cultura europeia como uma cultura do cristão. Então, por muito tempo, conforme a Ruth disse, nas igrejas africanas ou na igreja angolana em especial... Ou seja, ser cristão era aderir à cultura europeia. Isso. O resto era tela do diabo, né? Então, o resto era tudo coisa do diabo, o que não é verdade. Perdeu-se muita coisa boa da nossa cultura. O próprio Lausanne vai colocar uma questão muito interessante sobre cultura, não é, e fé, onde ele diz que toda cultura tem aspectos bons e ruins. Sim. Que precisam ser julgados pelo Evangelho. E que a gente vai ter que separar as coisas boas, porque ao mesmo tempo que a cultura ela tem aspectos bons, ela também pode estar impregnada de aspectos ruins. E a gente tem que fazer esse discernimento espiritual. E isso não é a cultura africana, é a cultura brasileira, é a cultura, seja ela qual for. E Efésios 2 diz que o curso desse mundo ele está sendo planejado, né, pelo príncipe das potestades do ar, ou seja, certamente vão ter elementos da cultura que nos afastam de Deus. E certamente Deus coloca também elementos da cultura para trazê-lo para perto, trazer as pessoas para perto dele. Né? Nessa questão, o fator Melquisedeque de Dom Richardson seria... É maravilhoso. É maravilhoso, né? Porque começaríamos de princípios que já tem na própria cultura para a evangelização. O que não houve numa primeira fase, mas isso é quando de 1500, por aí, até esse período que eu pego como recorte de 1880, por quê? Desculpa, depois da partilha da África, os diplomatas, os que tinham visto para circular em todas as colônias, assim como os diplomatas, eram só os missionários. Os comerciantes, eles tinham que pedir autorização para circular nas colônias. Já os missionários, eles estavam liberados para ir para todos os países que eles quisessem. E um anseio era justamente de responder à teologia que estava sendo pregada na Europa com relação à África, que era um continente, né, de pessoas sem alma e que precisava... Então falavam também que não falavam tinham alma. Também dos negros que não tinham alma. Uau. Então os missionários protestantes eles vão responder a essa questão. Então eles vão ver que povo é esse que não tem alma e como fazer para resgatá-los para Jesus, para trazer a alma para os caras. Então eles chegam e eles se espalham por Angola toda, especialmente na parte norte. A parte sul se tornou mais católica, até hoje é, né? Uma das únicas igrejas que cresceu bastante na parte sul é a IESA, da qual a Ruth fazia parte. Mas eles vão para Angola e se espalham, eles têm contato com o pessoal. E eles começam a perceber que não era bem assim. Essa ideia de que era um povo sem alma, um povo sem cultura, porque até então o europeu sustentava que cultura era as práticas dele. O resto era tudo selvageria, né? Mas os missionários, com bastante convivência, eles conseguem entender que não era bem assim. Gente, eu vou ter que fazer uma pausa aqui, tá? E a gente volta e você vai falar dos missionários protestantes em Angola, tá? No segundo bloco. Tá combinado assim? Tá combinado. A gente volta já já, tá? A Cargolift supera as expectativas investindo em novas tecnologias, infraestrutura e profissionais competentes. A Cargolift garante tranquilidade ao cliente que acompanha o transporte de sua carga em tempo real. Cargolift, segurança e pontualidade. Nós voltamos aqui com Super Opinião, Ruth e Manuel Catala, e a gente estava falando sobre a evangelização de Angola e o efeito disso na questão dos direitos humanos. Manuel, continua a falar para a gente então um pouquinho sobre o papel dos missionários evangélicos. Você disse no último bloco que eles eram os únicos que tinham tráfico livre em toda a África.
Sim, eles tinham um tráfico livre em toda a África e eles chegam com um diferencial que era a montagem das missões. Eles acreditavam que não eram fixos, não foram para a África para morar, eles estavam lá numa missão, e se eles estavam numa missão, então eles tinham que formar o povo da terra. Esse é o diferencial. Formar líderes. Formar líderes lá do povo da terra. E é justamente isso que acontece. Eu vou falar mais na frente, mas já importa adiantar aqui. Os 3 líderes que encabeçaram os movimentos de libertação angolana, eles são fruto das missões. Um é fruto de uma missão batista, outro é fruto de uma missão congregacional e outro é fruto de uma missão, eu não vou lembrar agora qual foi a terceira missão, mas os 3 foram educados nas missões. Até porque, até a década de 60, as únicas escolas que tinha em Angola eram nas missões. Não havia escola pública. Não, eu acho que havia um liceu em Luanda, Sei. que é a capital, e depois eles montaram mais alguns liceus em algumas principais cidades. Mas assim, quem ensinava a ler e escrever, na sua grande parte, eram as missões. Eram as missões. Interessante que essa também foi a maneira como os missionários evangélicos chegaram ao Brasil, né? Porque nessa época de 1800, né, depois da República, Sim. então era permitida a entrada de missionários, e eles viram que uma das grandes necessidades era a educação. Então abriram escolas evangélicas, né, e que eram pagas, mas a custo muito menor, porque os professores eram missionários, então o custo era simbólico, né? E com isso eles conseguiram chegar a grande parte da população. É interessante perceber essas semelhanças, essas conexões, né? Me perdoe fazer isso, mas é que eu estou ouvindo você tem tudo a ver. E eu fico pensando, puxa, interessante, foi mais ou menos assim aqui também. E eu acredito que foi algo planejado na própria Europa, né? Sim. Vamos para a África e para a América, onde tem pessoas sem alma, provavelmente pessoas das mesmas denominações. Por exemplo, saiu bastante gente da Suíça para cá e da Suíça para Angola também. Entendi. Então, provavelmente eram membros da mesma igreja, da mesma convenção de missões. E esses missionários chegam, eles têm contato com a realidade do negro africano, até porque a escravatura já havia sido abolida, né, mas ainda assim era necessário explorar a terra e ainda a mão de obra. Então, a ideia que os governos, que eram monarquias, pregavam é que essa gente ainda precisava do estrangeiro porque eles não tinham cultura e precisavam de um encontro com Deus. Então, a parte da cultura era a responsabilidade do império e a parte religiosa era a responsabilidade dos missionários. Em Angola, os missionários têm contato direto, conforme eu já falei, com as populações, trazem os meninos para serem educados. Fazer uma pergunta, por exemplo, essas missões que foram para Angola, elas eram sustentadas pelo governo dos seus países ou eram sustentadas pelas ofertas missionárias das igrejas? É assim, as missões católicas, elas tinham um convênio com o Império. Com o Império Português, principalmente os jesuítas. Eu só não sei dizer qual é a primeira missão na África. Isso eu não saberia dizer, isso mas lá quais em 1500. isso, mas quais tinham também, na África? E também em 1800 também? Em 1800 também. Até tá. 1800 eles ainda tinham Então, essa vamos dizer assim, parceria. o catolicismo foi sustentado pela coroa. Foi sustentado pela coroa. Mas eu acho que é interessante Por exemplo, frisarmos, os protestantes já faziam, por exemplo, a Suíça. Até hoje, a Suíça, ela não mais na mesma proporção, mas até hoje ainda mantém as igrejas protestantes em Angola. Todas aquelas que são originárias, por exemplo, de fora, elas ainda são as mantenedoras mães ou mantenedoras bases desses outros mas que esse foram... dinheiro vinha do governo suíço ou vinha das igrejas? Não, das igrejas das igreas que enviavam esses missionários para poder então, fazer a abertura das igrejas. Ofertas e mandavam. Isso. E Okay. depois mesmo antes dessa questão de levantar
No momento em que eles iam, fazia-se, além da manutenção financeira já doada pela igreja, fazia-se especificamente o levantamento de ofertas, mas havia, depois desse processo, no momento em que eles eram enviados, já uma renda fixa que a igreja sabe que mensalmente tem que ser enviada para a África para poder manter as igrejas abertas lá. Então tem essa questão do dinheiro que vinha de fora, né? E vou continuar, eu vou falar das ofertas recolhidas em Angola também. Claro. Também tem isso. Também tem isso. Também tem as ofertas que eram recolhidas nas igrejas em Angola, especialmente nas igrejas do norte de Angola. Os meninos eram retirados da sua família, eram educados nas missões e a pregação é que chamou a atenção. Fala retirados, parece uma coisa agressiva. A igreja ia lá e tirava da família ou a família queria que eles estudassem e colocava lá? Esse é justamente um diferencial de linguagem entre o Brasil e Angola. Em Angola eu posso falar retirado e não tem conotação violenta. Tem até uma conotação de resgate de alguém. Então é só essa diferença. Mas é só a questão de que a família entendia que é uma coisa boa que está acontecendo. Sim. Então a mãe mesmo já Isso. pega, vai lá que você tem que ser formado. É importante porque senão o ouvinte pode estar dizendo assim, poxa, a igreja ia lá e roubava as crianças. Principalmente no contexto, É. de colonização em que a gente fala, não, mas era aquela coisa da família entender. Havia um diálogo entre as famílias e Eles entendiam que era uma maneira de crescer. entendiam que era uma Então maneira de investiam crescer. que os seus filhos fossem enviados para as missões. Eles moravam então nos educandários. Então, Eles moravam nos educandários. comiam, dormiam, e isso tudo era pago pela igreja e parte pelos pais. Eu acho que majoritariamente, se não todos, pela própria igreja. É porque os pais não tinham muita condição de pagar pelo estudo dos filhos. Alguns que podiam, ajudavam até a própria igreja, mas como membros da igreja. E também não com finanças. Era aquela coisa, eu tenho uma galinha, eu tenho um cabrito. Isso, vou levar a minha galinha porque meu filho está lá sendo formado. Eu vou levar um ovo, o que até ainda hoje tem também. Mas eu acho assim que é importante a gente valorizar isso. Sim. Porque a nossa economia às vezes está muito focada no dinheiro. Mas, por exemplo, eu fui à Índia, achei uma coisa linda, eles celebravam as primícias. Então, eles vinham com um prato de arroz. Sim. Tá? E aquilo, quando eu entendi o que significava aquilo que o missionário me explicou, eu chorei. Porque aquilo tinha um significado de sacrificial muito grande por causa da fome, por causa de tudo que estava acontecendo. Então você levar aquele prato de arroz cru, né? Você recolher o primeiro fruto antes de você comer, já tinha acabado a safra anterior, você levava como oferenda ao Senhor. Eu comecei a chorar, falei assim, puxa vida, que povo maravilhoso, esse aqui que está ofertando. Então eu queria valorizar essa galinha que você falou, essa coisa, porque, gente, quem vive numa comunidade assim, agropastoril, e que não tem o dinheiro é o escambo que é feito, tem que valorizar isso porque é sacrificial. Não, até porque, pastor, é uma coisa que fica muito, assim, é contextual. A gente não tem dinheiro, mas é o que nós temos e é assim que nós fazemos, tanto mais que ainda existe a questão da permuta. Você tem feijão, eu tenho milho. Tenho bastante milho, você tem bastante feijão. Eu não tenho milho. Então vamos fazer essa troca para que tanto eu quanto você tenhamos feijão e milho. E a história da viúva, ela me lembra muito essa questão do levar o ovo, não é porque é uma das coisas que eu tenho, não, é porque é o ovo da minha única galinha. Assim, é a coisa mais... sabe, são os dólares que eu tenho, estão aqui. Então essa questão... E vou pagar a coisa mais importante que está acontecendo agora, que é a formação, a educação do meu filho. Ele vai crescer. Até dizia-se assim, ele vai não é se aliar ao homem branco, mas ele vai saber escrever como homem branco. Ele vai falar, mas não, assim, não no jeito pejorativo. Isso, ele vai crescer também. Ele vai saber se comunicar. Ele vai sofrer menos que nós. Então, eu vou pagar para que ele tenha esse processo de formação. Perdão. E tudo... Desculpa. Não, estamos conversando, né? E tudo começa... Na verdade, eles não vão para as missões num primeiro momento. A ida para as missões é fruto de uma crise espiritual do povo africano.
Porque quando o colono chega em Angola para tomar de fato a terra, né, separar reinos que faziam parte da mesma região territorial, uns ficaram em outro país, né, porque se tornou francês, e outros ficaram na parte portuguesa, por exemplo. Então tinha famílias que estavam na parte francesa e outros na parte portuguesa. Os líderes espirituais daquelas tribos, eles criaram uma teologia nova. Tem um líder espiritual, por exemplo, que era chamado Macana. É Macana, né, amor? Macana. Macana, O que rei era da tribo lá é Macana, que da era o Xhosa. líder espiritual da tribo Xhosa. Ele criou uma teologia completamente racista, né? É desconhecida, mas é totalmente racista. O que ele fez? Ele disse que o Deus, que era o Dailu, que era o Deus deles, esse Deus é que havia criado o Deus dos cristãos, que era um Deus inferior, o que fazia dos negros daquela tribo equivalentes ao Deus dos brancos, e os brancos deveriam estar ao serviço dos negros porque eram inferiores, mas porque eles se negavam a estar a esse serviço, eles tinham eles foram praguejados por Dailu com o pecado, com o tormento do pecado. Então eles diziam, por exemplo, que a doutrina do pecado era fruto do tormento que haviam dado para os brancos, e que logo Deus iria restaurar a soberania do reino Xhosa e eles voltariam a dominar os colonos. Só que era interessante que o que esses líderes espirituais não haviam desperto é que os colonos, eles vieram muito bem armados. Em 1880 eles já tinham metralhadoras automáticas. Então, e o africano ainda tinha lanças, né? E foi uma luta totalmente desigual. Esses líderes espirituais, eles são desacreditados. Então, o evangelho ele é aceito de uma forma incrível. Por quê? Porque estava oferecendo libertação, estava oferecendo salvação. Então, se enquadra até mesmo no que o povo estava vivendo. E de fato é isso que acontece quando essa profecia foi mentirosa, a gente não pode crer mais nela. O que a gente vai crer agora? Teve muito líder, vácuo, sim, que estou aberto para uma pregação. Para uma pregação. E teve muito líder espiritual que foi queimado pela própria tribo por causa das mentiras que ele apregoava. Houve uma crise espiritual muito grande. Então, e aí, como é que as crianças vão parar na missão? É justamente nesse momento que se dá chance a mais um Deus. Vamos dar chance ao Deus do branco, né? Já que conseguiu dominar, então ele é o poderoso. Okay. Ele é o poderoso. Então as crianças são levadas para as missões, há essa abertura para serem levadas e entregues às missões, justamente para eles aprenderem com o Deus do branco. Como é que o Deus do branco trabalha? Porque ele conseguiu tomar a nossa terra, então o soberano é ele. Mas essas crianças são recebidas com o evangelho, são evangelizadas, e a pregação, ela tinha muito da questão da identidade pessoal, da valorização da vida e da valorização da liberdade. Isso é que mudou todo o cenário. Então, essas tribos, elas perceberam que precisavam... A própria questão de que você pode decidir se vai adorar a Deus ou não, quer dizer, é um conceito de liberdade que não existia. Não existia. Então, puxa vida, é uma decisão que eu posso tomar. Posso tomar. Então, isso também se propaga para outros níveis de decisão. Sim, se propagou para outros níveis de decisão, porque é justamente nesse momento que eles se dão conta de que os soberanos daquelas tribos até então estavam fazendo coisas erradas, vendendo outros seres humanos como eles, apesar de serem de outras tribos. Entendi. Então, nesse momento... A escravatura foi o aliar-se do poderio do branco com o poderio de alguns negros que vendiam seus irmãos, vamos dizer assim. Infelizmente foi. Infelizmente foi. É claro que tem uma linhagem, né, que defende a história pura africana, que diz que houve uma imposição do europeu e pronto. E tem outra linhagem que eu acredito que seja mais coerente, né, que diz que os reinos africanos que afinal ficaram
ainda uniformes até 1880. Eles são destruídos de 1880 até a Primeira Guerra Mundial, porque também teve bastante influência a Primeira Guerra Mundial na destruição total dos reinos africanos. Eles existiam ainda, eles lutaram, muitos deles, contra os colonos, outros se aliaram, não lutaram, né? Então, essa aceitação da cultura europeia, de certa forma, ela se deu também justamente por isso, né? Os nossos deuses foram vencidos, então nós vamos nos aliar a eles. Esses meninos são formados, fazem o ensino de base, fazem o ensino intermediário, que aqui seria o ginásio, no caso, na altura, né? E urge necessidade de eles continuarem os estudos. Então eles são enviados pelas missões para países como Portugal, como França, e aí a visão se abre muito mais ainda. Aí eles têm contato com outros africanos que já estavam lá há mais tempo ainda, que já estavam pensando em libertação, que já estavam pensando em luta por direitos humanos. E importa frisar aqui que muitas missões protestantes foram destruídas pelos colonos portugueses, pela ajuda que eles deram aos africanos, aos angolanos em particular. Há um historiador que era mais ou menos que um diarista dos portugueses, que narrava os eventos que aconteciam na província ultramar, que é assim que eles chamavam depois de terem tomado Angola. Era a província ultramar de Portugal, ultramarina de Portugal. Ele narrava os fatos e ele já previu que os missionários protestantes seriam a maior desgraça do império. Então, em 1961, quando começa a luta oficial por libertação, quando esses meninos que foram para fora voltam para o país, em 1961, muitas missões batistas foram destruídas, muitos pastores missionários batistas foram mortos. E por quê? Justamente porque eles ajudaram o angolano a pensar. Pô, nós estávamos presos, então precisamos nos libertar, né? E precisamos lutar por essa libertação. Deus está do nosso lado, tanto que a própria soberania nacional ela é repensada. Aquelas tribos que detinham a soberania são praticamente mal vistas porque elas estavam mancomunadas com o colono, vendia seus irmãos, escravizavam seus irmãos também. A soberania é repensada. Esses líderes que vêm de fora, formados pelas missões, é que tomam o poder, é que tomam a dianteira. Ok. Nosso tempo para esse bloco passou e eu vou perguntar sobre uma organização que vocês têm, né? Uma organização chamada Dipanda. Certo. Então vocês vão explicar o que é Dipanda, o que ela faz e como ela trabalha no próximo bloco. Tá bom. A gente volta já já. Esse aqui é o Super Opinião com o Ruth e o Manuel Catala. Andaraqui leva você até sua moda. Tudo em até 6 vezes sem juros no cartão Andaraqui. Andaraqui, ande na sua moda. Nós voltamos aqui com Super Opinião. Ruth e Manuel Catala estão aqui conosco. E, Ruth, o que é Dipanda? Bom, a própria palavra Dipanda já significa luta por direitos humanos, dos dialetos angolanos. Mas a questão, o Dipanda, ele é um instituto que visa a luta e promoção de direitos humanos em todos os âmbitos. Nós criamos esse instituto ano passado. Ano passado, é ainda jovem. E os propósitos são justamente defender a vida com a própria vida, se necessário. Que é o que nós aprendemos com Cristo, que está na base do próprio instituto em si. Ok, defender a vida com a própria vida. A palavra luta soa para mim guerrilha.
Sim, mas não pense em armas quando soar em guerrilha. Pense no que nós acreditamos que de alguma forma é amando que poderemos vencer. Eu acho que porque quando eu disse que temos como exemplo Jesus Cristo, nós vemos que ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, e também ele diz, aquele que perder a sua vida por amor a mim, né, ele luta para poder ganhá-la. Então, quando eu digo defender com a vida se necessário, é justamente o morrer por amor a Cristo, defendendo os direitos humanos, defendendo a vida, defendendo a pessoa, de todas as formas. Ok, agora, por exemplo, o país é independente, né? Angola está independente. Está vivendo uma certa estabilidade sem guerra há mais ou menos 20 anos, se eu não me falha a memória. É mais ou menos isso? Sem guerra menos, Sem acho guerra que 14 ou 15 14, anos. desde 2002. Isso, 14 anos aproximadamente sem guerra, né, sem confronto armado. Sim. Talvez esteja vivendo o seu melhor momento de reconstrução, vamos dizer assim, da estrutura do país, porque a guerra acabou com todas as estruturas básicas do país, né? Por exemplo, quando eu falo básico, eu estou falando de água, de luz, de coisas básicas do Sim. dia a dia. E agora que o país está começando vamos dizer assim, não somente em Luanda, mas em outras localidades que foram muito afetadas, a ter sua reconstrução. Por que agora o Dipanda? Pastor, deixa eu lembrar uma questão importante. O Dipanda é um movimento apartidário, sociopolítico apartidário, que luta não por uma certa religião, mas pela pessoa, né? E por que o Dipanda? Porque Angola precisa do Dipanda. E não só Angola, mas porque os princípios defendidos no Dipanda, é como diz Paulo, não existe lei contra os princípios defendidos no Dipanda, porque o Dipanda defende a paz, o Dipanda defende o Dipanda defende o altruísmo, o amor ao próximo, a autoestima, o conhecimento autopessoal, questão de identidade. E por que o Dipanda? Porque Angola, apesar desse processo de construção socio-histórico, ainda é muito lento. Ainda é muito lento, ainda tem muita coisa a ser feita, ainda tem muita coisa desestruturada, ainda tem muita coisa que precisa ser colocada no lugar para que possamos provar justamente desse sabor de desenvolvimento que a gente, morando no Brasil, nós conhecemos. Nós conhecemos o que é ter um plano de saúde, nós conhecemos o que é a Previdência, o que é a Previdência. Tem coisas que nós defendemos, que nós olhamos para Angola e olhamos para o Dipanda e percebemos que podemos, dentro do Dipanda, lutar para que possamos galgar níveis não tão altos quanto o Brasil. Angola vai demorar anos-luz para... Não vou dizer anos-luz, deixa eu ser um pouco mais esperançosa aqui, deixa eu ter um pouco mais de fé, mas assim, vai demorar um pouco, mas a gente chega lá. E criando o Dipanda, nós acreditamos que podemos trabalhar para isso, investindo seriamente na questão educação. E nisso eu me lembro da fala de Malala. Um livro, uma caneta, uma criança pode... Um livro, um professor, uma criança, um livro, uma caneta podem mudar o mundo. Então, eu acho que a educação, ela é a base dessa reconstrução que nós sonhamos no Dipanda. Não estamos a dizer que assim, o Dipanda é a resposta, né, e desvalorizar outros movimentos militantes e outras coisas que já vêm trabalhando nisso. O que o Dipanda faz hoje, Manuel? Você está aqui no Brasil, o Ruth está aqui no Brasil, vocês têm canal de YouTube, e daí? Então, como movimento, eu vou retomar a minha fala fazendo um link com o que falamos até agora, senão vai ficar um pouquinho desconexo. O Dipanda, primeiro, ele não começa a luta por liberdade, a luta por vida, a luta por direitos humanos. Nós entendemos que estamos dando continuidade de uma luta que começou em 1961 e que em 1975 parou, porque nós acreditamos que conseguimos independência.
para mim, eu sou bastante pessimista nisso. Em 75 nós não conseguimos independência. Nós trocamos de senhores. Então, por isso o Dipanda. Hoje o Dipanda, como movimento social, ele tem um instituto que é o principal braço do movimento. E como instituto, nós vamos começar oferecendo agora o curso de Direitos Humanos, com ênfase no nosso contexto e na nossa Constituição. Esse curso será totalmente à distância. Nós vamos oferecer o curso de História Política e grátis. Nós vamos oferecer o curso de História Política de Angola e nós vamos oferecer também o curso de Democracia e Sociedade Angolana. Então, esse é o primeiro passo que nós estamos dando. Okay. Porque nós queríamos começar como... Agora você falou uma coisa e me chamou a atenção. Ok. 60 começa a revolução para a libertação ali de saída dos colonos portugueses, sim, etc. 3 filhos de missões. E por que o marxismo dominou tão forte Angola? O marxismo dominou tão forte em Angola porque os líderes do atual governo eles foram formados numa segunda fase na União Soviética. Então, eles têm meio que um conflito ideológico, um conflito religioso, porque eles saem de uma realidade religiosa e eles vão para a União Soviética, onde a última coisa onde se pensava era sobre religião. E eles ficam nesse país por 10 anos para fazer o ensino médio, para fazer as faculdades. Outros, como o primeiro presidente do MPLA, ele fez até o doutorado em medicina. Então, eles ficam bastante tempo lá. E o Agostinho Neto, ele larga a crença cristã, mas o outro, que é o Olden Roberto, por exemplo, ele continua sendo cristão. Só que ele não chega ao poder. O partido que chegou ao poder, que tomou o poder também, né? Porque ele derrubou os outros e tomou o poder para si. Houve um acordo e depois quebraram o Eles acordo. quebraram o acordo, né? Eles tomaram o poder para si, ele era marxista por isso. Não tem um perigo de Dipanda virar um instrumento marxista também? Primeiro, nós eu como filósofo, como um discípulo de filósofo, eu não sou marxista. Discordo dos princípios marxistas, principalmente pela questão do materialismo histórico, né? Porque quem é materialista não pode ser revolucionário, porque o materialista ele começa do princípio que na natureza tudo é da única forma que deveria ser. Ou seja, não existe essa questão de salvação, de melhorar a vida. Não, a vida é assim, ponto. O vento venta porque tem que ventar. A maré mareia porque tem que marear. É assim que funciona no materialismo histórico. E como missionário, o que o Dipanda tem como visão missionária? Então, é justamente essa... Tem uma visão social, sim, e tem uma visão política. Certo. E tem algum aspecto assim de proclamação ou não? De proclamação do Evangelho? Nós acreditamos primeiro que nós vamos proclamar o Evangelho fazendo. E segundo, porque a Ruth ela tem um chamado pastoral, diferente de mim, que eu tenho um chamado acadêmico para professor, a Ruth tem um chamado pastoral e pretende continuar com esse trabalho lá em Angola. E eu estarei trabalhando com ela na igreja que ela estiver trabalhando, nós estaremos trabalhando na igreja, nós estaremos proclamando Cristo através da valorização da vida. Então nós acreditamos que é um trabalho que não está separado. Então nós não acreditamos que temos um trabalho social e vamos ter também um trabalho religioso. Os trabalhos eles são mutuamente, eles se completam. Não, e se você me permite, amor, só fazer uma complementaçãozinha nisso que você fala. Assim como o Manu disse que vai trabalhar comigo, eu vou trabalhar com o Manu na questão não só do Instituto, mas dessa questão do academicismo, porque o Dipanda acredita na missão integral. Porque se nós temos Cristo como o nosso... se nós imitamos a Cristo e seguimos seus passos, nós percebemos que ele se importou com o homem no seu todo. E o Evangelho da Missão Integral defende justamente isso. O Evangelho todo para o homem todo, do mundo todo. Não só nos vamos preocupar em dar um caderno para ensinar as nossas crianças angolanas a escreverem. Nós saberemos que além da questão dele saber escrever o seu nome e aprender a ser um pensante, desenvolver uma mente crítica, ele também precisa comer.
ele também precisa vestir. E nós vamos o ensinar não somente a pescar, mas vamos ensinar a ele estratégias de conhecer uma lagoa exata para pescar. Então, você falou uma coisa que hoje no Brasil está muito confuso, tá? Sim. Então, por exemplo, eu sou adepto da missão integral defendida pelo teólogo Orlando Costas. Eu tenho que fazer esse ponto, Ok. tá? Porque hoje a missão integral no Brasil está eivada de marxismo. Sim. Tá? E tem vários representantes da missão integral que, na verdade, abandonaram a missão integral e defendem o marxismo puro. Sim. Tá? Então, eu entendo, por exemplo, como Orlando Costas coloca, que eu tenho que viver a encarnação do Evangelho. Ponto. Então, o Evangelho tem que ser vivido, tem que ser encarnado, porque Jesus se encarnou. Tá? Mas eu entendo também que a proclamação da fé, para que pessoas sejam, reconheçam Jesus como Senhor e Salvador, se tornem membros de uma igreja e que tenham compromisso com a sua fé, não apenas ideológico, mas o compromisso de vida, não é? Que possam encarnar também. Eu creio também que, como Orlando Costa falou, essa fé tem que ser estruturada e eu tenho que ajudar as pessoas a terem conceitos da sua fé. Por que creem dessa maneira e não apenas cristianizar, como aconteceu no passado? Sim. Eu creio que a gente tem que estruturar, eu creio que a gente tem que ter uma liturgia que corresponda a tudo isso. O meu medo é, por exemplo, será que o Dipanda não vai entrar por esse caminho do evangelho social, quase mascarando um marxismo, e alguns deles até chorando a morte de grandes marxistas aqui, escrevendo artigos de laudel para eles? Eu fico estupefato com o que eu vejo por aí. E se vocês, num contexto de luta tão grande, num contexto de marxismo tão forte, será que não vão se perder nesse processo? A tendência é muito grande. É por isso que nós precisamos de Deus nesse processo todo. É por isso que Ele é o nosso referencial. É por isso que nós vamos justamente fazer isso. Caminhamos e dizemos, Senhor, vai na frente. Senhor, faça agora. E eu acho que atendendo... quando se fala de missão integral no Brasil, acho que assim, foi tomando alguns rumos meio né, e tal, mas não vou entrar nesse quesito. Mas eu acho que Angola ainda é um terreno fértil e, se bem feita a coisa, o Dipanda tem sim muitas chances de manter a sua visão inicial. Só para você saber, por exemplo, esse conhecido meu, tá? Que já matou 14 mil pessoas, o movimento dele já matou 14 mil pessoas no país da África, é um dos líderes da visão mundial, para vergonha nossa, tá? Que entrou num movimento parecido como esse e que se perdeu no contexto. Então ele pegou em armas e o movimento dele já matou 14 mil pessoas. Então... Não sei se pastor, permite. tem um filme que retrata a realidade, creio que é do Quênia ou Uganda, que é O Pastor. Não sei se alguém já viu esse filme, O Pastor. E tem uma frase muito interessante, onde ele depois de ser obrigado a matar um dos líderes de uma tribo que estava detonando toda a tribo onde ele estava e ajudando as crianças, ele pergunta, se você tivesse tantas pessoas, ou umas 1000 pessoas, vou usar as minhas palavras, mas a frase é mais ou menos assim, e você tivesse um inimigo que poderia eliminar todas essas pessoas, e se você soubesse que eliminar esse inimigo, de alguma forma, faz com que essas outras 1000 pessoas vivam, você pensaria 2 vezes? Não estou dizendo que a resposta, de alguma forma, assim é a mais adequada, mas eu estou chamando, de alguma forma, a possibilidade de pensarmos, porque eu acho que eu entendo esse pastor, não o defendendo, mas eu digo que eu entendo, porque o contexto é muito forte. Tem pessoas morrendo e tem pessoas usando armas para matar aquelas pessoas que você está defendendo. E você sabe que se você dar um tiro, essa pessoa morre e as outras 1000 vivem. Tem crianças ali, tem mulheres grávidas, tem idosos ali. O que a gente faz? Então, assim, eu não quero dar uma resposta aqui, não quero ser absolutista, mas eu quero chamar-nos a responsabilidade do pensar diante das demandas contextuais. O que a gente faria? A minha grande pergunta é, esse é papel de uma missão?
Essa é a grande pergunta que eu faço. Não como movimento social de Panda, né? Porque a nossa maior aposta é a educação. Nós acreditamos que apostando na educação, as pessoas vão revolucionar a si mesmas. Esse é o primeiro passo. Que elas despertem, porque esses movimentos messiânicos, elas pouco influem na própria sociedade. Porque um homem, um líder faz e acontece. Morre esse cara, acabou a revolução. Morre esse cara, acabou o sonho de libertação. É interessante percebermos que Jesus, ele trabalha com o indivíduo. Esse indivíduo precisa conhecer a verdade. Essa verdade vai libertar esse indivíduo, vai revolucionar a vida desse indivíduo. E esse indivíduo vai fazer a diferença na sociedade onde estará inserida. Eu sempre falo, usando as palavras de Martin Luther King, eu não tenho complexo de mártir. Eu não quero ser morto porque estava lutando por Angola. Não, eu estou lutando por uma Angola onde eu vou viver. Eu estou lutando por uma Angola melhor para mim também. Não estou só pensando para os outros. Não tenho esse complexo. É ruim para alguém que quer lutar por direitos humanos. É ruim. Eu tenho medo? Tenho bastante medo. E é justamente por medo que eu luto. É por medo da condição social que nós vivemos hoje, que é mais perigosa que uma guerra, que eu estou lutando por direitos humanos em prol dos angolanos. Eu acho assim, lutar pelos direitos humanos... lutar pela vida, você defender, a palavra luta para mim é muito marxista, então eu defender os direitos humanos, defender Vamos colocar a vida, defender, então. Para mim é um valor que é cristão. Sim. Eu tenho muito medo quando a gente, no afã de tudo isso, perde o cerne da coisa. Certo. Nós existimos para a glória de Deus. Amém. Com certeza. Tá? Amém. Então eu fico perguntando, será que é isso, dessa maneira, glorifica a Deus? Essa é a grande pergunta. Gente, o meu tempo terminou, dava para a gente fazer mais 3 programas aqui, que aí quando chega nessa parte histórica, política, isso ferve aqui em mim também, eu gosto. Tá? Mas a gente vai deixar vocês terminarem com a sua super opinião. Então, Manuel, sua super opinião no programa de hoje. A minha super opinião no programa de hoje vai para todos aqueles que defendem a vida, né? E o façam no amor, porque sinceramente é a única saída que tem. Se formos altruístas, se nos colocarmos no lugar do outro, aí sim, aí nós despertaremos para uma realidade maior. Ruth. A luta é acirrada. Muitas vezes teremos obstáculos, muitas vezes cairemos, mas com certeza nos levantaremos porque pela dignidade humana venceremos. Bem, que tudo seja para a glória desse Deus que nós servimos. Obrigado, Amém. queridos, Amém. por estarem conosco. Esse é o Super Opinião que fica com você. Espero que você tenha gostado. Tem aí os créditos do canal do YouTube da Ruth. Ruth Catala. Se você quiser... Ruth Catala, né? Está lá anotado e você pode conhecer um pouco mais sobre Dipanda também nesse canal, não é? E aí a gente vai estar ajudando vocês aí nessa missão de defender a vida. Amém. Eu vou usar a palavra defender, tá bom? E ore por nós, pastor. Ore por nós porque precisamos. Okay. Até mais, até o próximo Super Opinião.